Boa noite, Curitiba! Está no ar mais um programa Debate Aberto, no ar pela nossa TV comunitária, CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba. Eu sou o Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O programa Debate Aberto de hoje tem o prazer e a honra de receber o advogado, o professor, Dr. Elias Matarassade. Dr. Elias Matarassade, seja muito bem-vindo ao programa Debate Aberto. Prazer é meu. Dr. Elias, eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor contando um pouquinho da sua história. Como e quando o senhor começou na advocacia e por que, dentro da advocacia, o senhor escolheu a advocacia criminal? Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você e fazer aqui um pequeno reparo no sentido do professor. A questão curiosa, professor segue aquela carreira acadêmica, gosta de enfrentar bancas e desafios novos, e o advogado, que é o meu caso, não professor, ele está no escritório tentando resolver aquele problema específico, é um desafio. Então não optei pela carreira, digamos, do magistério, e lá pelas tantas, há 5 anos atrás, passados aí 30 anos praticamente da minha carreira, eu resolvi transmitir questões práticas para os novos, porque tenho filhas e elas optaram por direito, e na mesma, digamos, esteira onde eu fosse ensinar um filho, eu pretendi instituir uma entidade chamada IEMAP, Instituto Elias Matarassade, para conservar um acervo e para poder transmitir conhecimentos, mas de ordem prática, como assim, transpondo do saber ao saber fazer. Então, antes de professor, eu sou mais um colega daqueles que militam na área criminal e os futuros colegas que são os estudantes, que são sempre bem-vindos no mundo da prática. Bom, mais ou menos, eu sempre me pergunto o porquê da advocacia. Na nossa época, era muito comum filmes envolvendo causas criminais, quando nós éramos jovens. Meu pai fez advocacia, fez o curso de Direito, né, que aliás não existe advocacia, não tem faculdade cuja ênfase seja advocacia. Eu sempre brigo e digo, olha, tem que ter uma faculdade com ênfase na advocacia. Não tem, mas afinal, o que se ensina é direito e não advocacia. Para o azar nosso, dos advogados, não se ensina direito na faculdade voltado à advocacia. Mas enfim, optei porque tinha lá o meu sonho. Eu entendia que, pelo mundo do direito, eu poderia ser útil para as pessoas de uma forma assim decisiva. E em que ano foi isso, doutor Elias? Olha, em 73, eu resolvi, era jovenzinho, resolvi fazer direito. Em 75, eu entrei na faculdade, fiz na Direito de Curitiba, naquele campus antigo do centro de Curitiba, e saí da faculdade em 80 e meio, digamos assim, 81 redondo, 80 e meio, na época, começaram a formar turmas no meio do ano. Então, de lá para cá, eu tenho trabalhado exclusivamente com advocacia. E a ênfase para o direito criminal surgiu a partir de 90. Por quê? Eu fazia, como todo advogado que começa, todos os ramos, à exceção de trabalhista. Eu fazia civil, brigava com tributo. Olha, o que aparecia eu procurava estudar e pegar colegas para trabalhar no escritório, enfim. Mas 90, vem a Constituição de 88, etc. 90 foi a minha, digamos assim, declaração de amor pelo direito penal. Sim. Na prática, repito, e friso com muita ênfase. Por mais que as coisas mudem, por mais que as leis mudem, etc., no direito penal existem princípios que eu entendo imutáveis, que mudando qualquer um, você pode dizer que não está mais no Estado democrático de direito, que aliás está em crise hoje. Mas optei e não me arrependo. O direito penal tem me dado bastante alegrias, temos trabalhado assim com bastante ética e afinco, não prometendo a cliente nada que não possa ser
resolvido, dentro de uma linha que, sinceramente, lá para frente, quando chegar o dia da aposentadoria, eu quero olhar para trás e dizer, olha, valeu a pena, e recomendar, inclusive, aos novos que façam a mesma opção. O senhor coloca esse ano de 1990 como, vamos dizer assim, a partir dali que o senhor escolheu mesmo a ser um especialista, né, um advogado que milita no crime, né? Teve algum caso específico nessa época que engajou o senhor na seara criminal do direito? Veja você, o direito civil é muito bonito. Eu não digo também que eu não gosto de direito civil. Eu tenho várias incursões no direito civil na minha carreira profissional, muitas matérias, inclusive inéditas no Brasil, como, por exemplo, na época faziam consórcio as pessoas, consórcio de veículo, e aquele que desistia não recebia de volta o seu dinheiro investido. E nós fizemos uma ação ineditamente no Brasil para a devolução do valor corrigido ao consorciado. E na época conseguimos essa façanha, digamos assim, e hoje tem a súmula 35 do STJ, que foi com base naquela luta. Então, passagens aéreas ao exterior e combustíveis e compra de veículos novos tinham um empréstimo compulsório na época. Nós também trabalhamos muito ineditamente para que a Justiça Federal declarasse inconstitucional e tivemos êxito. Então, tenho várias incursões em outros ramos, mas 90, porque a nova Constituição, o artigo 5º, foi decisivo em seus incisos, dando os direitos fundamentais à cidadania, para que optássemos. Nós entendíamos que eram direitos de, digamos assim, obrigatório cumprimento, o Estado estava violando aqueles direitos do cidadão, e está cada vez mais. E nós achávamos que seria um bom estribo, digamos assim, artigo 5º da Constituição e a advocacia criminal, uma bela dupla para assegurar direitos inerentes à cidadania. Evidentemente que hoje nós estamos numa crise, mas o tema da tua pergunta não foi sobre a crise que vivemos hoje. Doutor, o senhor na área criminal, qual é a maior dificuldade que o senhor, como advogado, tem encarado Veja você, no exercício da advocacia criminal? No exercício da advocacia criminal, a gente encontra algumas incompreensões. E a maior habilidade é você trabalhar com as incompreensões. Até você fazer a sociedade compreender. E cada caso que você pega é um novo desafio de que a advocacia criminal, ela é o termômetro da cidadania. Você não pode aferir o grau de civilidade de um povo sem olhar primeiro se os direitos fundamentais daquela sociedade são assegurados aos cidadãos. Você olha autores aí que disseram no passado que para conhecer uma sociedade é necessário passar pela antessala das sociedades, que são os presídios. O presídio é como se fosse o jardim de uma sociedade, onde você passa antes de entrar na sala de visitas. E nós não temos jardim para mostrar. O nosso jardim está terrivelmente povoado por ervas daninhas, digamos assim. Não se cumpre a lei. Muitos juízes autoritários acabam por não cumprir a lei, a ponto de, uma ocasião, me lembro do saudoso Dr. Hélio Narese, aqui no Paraná, um advogado completíssimo. Ele dizia assim: Elias, um aluno, me perguntou o que é direito. Eu olhei para o aluno e disse: meu filho, do alto dos tantos anos da minha carreira, eu concluí que direito no Brasil é o que o juiz dá. Se o juiz não dá, não é direito. O que ele quis dizer com isso? Temos um arcabouço maravilhoso, temos todo um plexo de direitos humanos, de direitos fundamentais. Aí, o que acontece? O sistema não assegura esse direito, não garante a efetividade dos direitos. Então, no papel, nós somos um Brasil maravilhoso. Por isso a grande importância do advogado, porque ele faz valer o direito do cidadão. Em termos, é fundamental, é imprescindível. Tanto que a Constituição, no artigo 133, assegurou o princípio da indispensabilidade do advogado, dizendo que ele é indispensável à administração da justiça. Sem nós, não há realmente como se chegar à conclusão de que teve justiça em determinado caso. A falta do advogado
é a falta da certeza, da amplitude de uma defesa. Doutor Elias, eu vou para um rápido intervalo, nós já voltamos com mais debate aberto com o doutor Elias Matarassali aqui na TV Comunitária de Curitiba. Palladium, completa a sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado da noite de hoje é o advogado Dr. Elias Matarassali. Doutor Elias, continuando a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais voltada para o pessoal que está assistindo, que faz parte do ramo do direito e que acaba compreendendo um pouco mais do que a gente vai falar, mas também é muito interessante para os leigos também entenderem um pouco do que acontece. O senhor é um advogado criminalista de renome, o senhor é um advogado muito conhecido e é a cabeça de um dos mais tradicionais escritórios de advocacia do Estado, né? Nos últimos anos, o senhor tem se notabilizado pela atuação em dois casos célebres. O caso do ex-deputado Carli Filho e o caso agora, um pouco mais recente, da médica doutora Virgínia de Souza, correto? Perfeito. Num dos casos, no caso do ex-deputado Carli Filho, o senhor exerce a assistência da acusação. E no caso da médica Virgínia de Souza, o senhor atua como advogado de defesa, né? Como que é para o senhor atuar energicamente, em um caso, atuar energicamente pedindo a condenação e em outro caso o senhor atuar também energicamente pedindo a absolvição? Explica para mim e para o nosso telespectador, doutor Elias. Veja, aí está a beleza da advocacia. Um promotor não pode fazer isso. O promotor atua, embora ele possa pedir a absolvição de um acusado, mas ele atua para fazer cumprir a lei, o Código Penal. Ele persegue exatamente a persecução penal, ele procede de forma a pedir a punição, digamos assim, de quem viola a lei. O advogado ele pode trabalhar tanto na assistência da acusação quanto na defesa. Então vem a primeira observação. São os extremos da advocacia. De um lado, num dos casos, a extremidade, assim, o extremo do extremo da defesa, que é o caso da médica. É a defesa no seu extremo mais longínquo, digamos assim, para evitar excessos. E na assistência do caso Yared versus Carli Filho, nós estamos atuando na tribuna, junto com o Ministério Público, como assistentes em nome da família da vítima. Aliás, no Brasil, as vítimas não costumam mobilizar advogados. O caso Yared Carli Filho me mostrou que aumentou um índice de famílias de vítimas procurando advogados para trabalhar na assistência. Então já vai uma dica para o advogado novo. As vítimas de crime, chamadas vítimas de ato ilícito, poderão, além da assistência no crime que você pode fazer, acompanhar na delegacia, acompanhar a ação penal em nome da vítima, ao lado do Ministério Público, você pode pedir indenização pelo ato ilícito do acusado. Você pode trabalhar nessa linha. E na defesa, evidentemente, todos os acusados têm defesa e você deve acusar ou defender, dependendo da situação em que você é mobilizado, mas sempre com muito amor, com muito desvelo, com muita ética. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho comparado, já que somos o Brasil, o Brasil do futebol, e agora está bastante em voga essa questão do futebol, um jogador, ele deve jogar para o seu time. Ele deve obedecer às regras do jogo e ter garra
para fazer o seu time sair vencedor, ou pelo menos não tão perdedor assim. Então, nós trabalhamos sempre observando a questão do excesso, evitar que as autoridades públicas incorram em excesso e trabalhar dentro de uma linha. Quando você fala desses dois casos, eu quero também aproveitar a oportunidade para esclarecer o seguinte: eu não patrocino somente estes dois casos. Claro. Mas estes dois casos estão na mídia. Então a pessoa lembra de mim e fala dos dois casos. Eu fui bem pontual, né? Se notabilizou nos últimos anos, né? Por exemplo, os mais jovens, as pessoas mais jovens, elas conhecem o doutor Elias por causa disso. Mas surge... Os mais antigos sabem da história do senhor, mas os mais jovens, né? Surge uma pergunta aí. É. E os outros casos que você trabalha, por que não estão na mídia? É. Eu digo porque não interessa estar na mídia. Então já vai uma outra dica à mídia. Por exemplo, hoje, como está, os advogados mais antigos ainda não entendem isso. Hoje, o júri, casos de tribunal do júri, o júri não começa no dia marcado para já começou faz muito tempo. Começa no dia que apresentam um acusado para a sociedade como um demônio. Até por quê? Porque o júri popular é popular, então, né? Se o crime é popular, então... Se há uma acusação e você na defesa, por exemplo, ou numa causa criminal em defesa do interesse que você patrocina, você ficar silente, dependendo do caso, é evidente que o teu cliente vai chegar em desvantagem no tribunal do júri, principalmente. E mesmo nos tribunais togados. O desembargador e o ministro assistem a televisão. E formam um juízo. Claro. Assistindo a televisão. Então, é muita ingenuidade dizer, não, o juiz vai formar a convicção estudando o processo. Hoje, não é mais bem assim. Hoje, já existem, eu denomino isso, inclusive no nosso curso no IEMAP, fontes interferentes do direito. Aquele direito que você está acostumado, que está nas leis, nas entrelinhas das leis, nas interpretações, não é bem assim. Hoje, como fonte interferente, está sim a opinião pública. Estão sim as redes sociais. Aquele que menosprezar isto, trará um grande prejuízo para a causa que trabalha. Pois é, o senhor falou de mídia e imprensa, falou da questão de desprezar. Eu já tinha uma pergunta formulada para o senhor, e qual a opinião do senhor sobre a influência da mídia e da imprensa no processo penal? Ajuda ou atrapalha? Veja, hoje a gente liga a televisão, abre jornais, a gente observa que todas as notícias se voltam ao judiciário ou à polícia. Você faz um Vivemos o século do judiciário. 90% das notícias, 80%, para não ser muito exagerado. Veja você, hoje você liga a televisão, assuntos da justiça, assuntos da polícia e assuntos da política legislando que vai acabar no judiciário ou na polícia, uma lei nova, enfim, um comportamento novo, e entrevistando pessoas a respeito desse tema. Olha só. Então, não há como você dizer que não exerce uma influência. A imprensa, e aqui invocando também novamente o Hélio Narese, doutor Hélio, nosso mestre de sempre, ele dizia assim, ela constrói heróis, desbanca heróis. Ele dizia, por quê? Porque é simples. Você exaltando publicamente só as qualidades de uma pessoa, sendo parcial num jornalismo opinativo, e não no jornalismo investigativo ou imparcial, você opina, você consegue fazer do, digamos assim, do gago o maior orador do Brasil, com recursos hoje. Você consegue fazer do, digamos assim, do corrupto um herói. Você esconde os atos de corrupção e expõe apenas os atos que são julgados aceitáveis pela população. Então, a manipulação disto e não deixar acontecer a manipulação disso é uma arte. Eu creio que deve ser estudado com muita profundidade esse tema nas escolas de direito, porque é indutor de injustiças, tanto absolvendo pessoas que não mereceriam, como o inverso, como culpando pessoas que poderiam ser absolvidas. E lembro aqui também, para encerrar talvez o momento da pergunta, Dr. Jacinto Nelson Miranda Coutinho, no encontro brasileiro que tivemos no Paraná, em setembro de 2013,
Jacinto fez uma pergunta, afirmou uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça. E eu quero dividir com vocês. Ele diz assim: o nosso problema não é termos 500, 600 mil presos no Brasil, somos um país com uma população carcerária muito grande, e outros quase 500, tantos mil, mandados de prisão para serem cumpridos. O nosso problema, reflitam, é que nós não podemos dizer com certeza, a sociedade não pode dizer com certeza, nós todos não podemos afirmar com certeza se todos a gente, se todos eles são culpados. Aí está o grande problema. É uma injustiça que pode estar sendo cometida por todos nós contra uma grande massa de pessoas que não se defenderam condignamente ou não foram julgadas condignamente, o que é pior. O professor Jacinto tem uma visão mais abolicionista, né, do direito penal. Doutor Elias, vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais debate aberto aqui na CWB-TV. Palladium, completa a sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje, o Dr. Elias Matar Assad, advogado criminalista. Dr. Elias, não posso deixar, pela curiosidade dos nossos telespectadores, até o senhor falou, é bom esclarecer que não são os meus únicos clientes, o caso Iaré, a família Yared e a Virgínia de Souza, né? Mas eu acho necessário perguntar para o senhor se existe, qual é a previsão para o julgamento do ex-deputado Carlos Filho. Como é o andamento do caso? Veja você, então, arrematando o raciocínio, existe o uso, digamos assim, dessa ferramenta da advocacia chamada opinião pública, o que deve ser posto, o que não deve, enfim, deve ser usado de maneira estratégica. Você tem que ter uma visão estratégica do que vem a ser a publicação, a mídia, o que vai, o que não vai, o conserto de algo que foi e não deveria ter ido, outro lado, o teu, enfim. É um tabuleiro de xadrez que tem que ser muito bem jogado. Veja, a questão da previsão, é lógico que eu vou fazer uma previsão sempre otimista, porque estou acompanhando o caso. Vejam vocês, fazendo uma retrospectiva bem sintética. Em 2009 aconteceu o desastre. Em 2009, a família acompanhou, por mim, o inquérito policial e pedimos imediatamente a cassação do mandato do ex-deputado na Assembleia. E ele renunciou em 2009 para não ser cassado, para não se submeter a um processo de cassação. Foi a primeira vez que uma família de vítima, de parlamentar, entra na casa de leis para pedir a cassação por quebra de decoro. Então foi uma primeira vitória da sociedade e das famílias em 2009. Termina 2009 com o inquérito concluído e o Ministério Público oferece denúncia por duplo homicídio doloso eventual, dizendo que era caso de julgamento pelo júri. 2010 foi o ano do julgamento, do julgamento, mas o ano da instrução do processo perante a segunda vara do júri. Aquelas audiências todas bem longas. Terminou 2010 com pronúncia, ou seja, o Ministério Público pediu e a Justiça acolheu as razões da acusação no sentido de ser submetido a júri. Desta decisão de pronúncia, em 2011, tivemos recursos. Eu, como assistente, não recorri, para evitar o protelar. Mas o Ministério Público recorreu de um ponto, a defesa de outro. 2011 e 2012 foi dedicado à luta nos Tribunal de Justiça do Paraná e STJ. 2013, nós chegamos, no ano passado, a ter marcado o júri para março. Nós entendemos que os recursos não tinham efeito suspensivo e pedimos ao juiz do júri e ele deferiu. Ele determinou o andamento e marcou o júri.
Aí o STJ anulou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná e mandou que o Tribunal de Justiça proferisse um outro julgamento. Felizmente, no início agora do ano, o Tribunal de Justiça do Paraná referendou, julgou e disse: vai a júri, em palavras simples para que você possa entender. Essa decisão teve embargo de declaração e hoje nós estamos aguardando algumas publicações, etc. E eu vou insistir na mesma tese. Já conversei com o Ministério Público a esse respeito. Qualquer recurso interposto não tem efeito suspensivo. Logo, eu posso pedir a baixa do processo para o júri e o juiz do júri poderá marcar para o segundo semestre o júri popular de Carli Filho, se Brasília não fizer nenhuma gracinha. Por que gracinha? Porque hoje no Brasil nós não temos mais aquela certeza. Pode alguém tirar um coelho da cartola. Eu falo gracinha por quê? Porque hoje o processo é uma Mona Lisa. Não tem nada para mexer no processo. Resta o julgamento pelo júri, mas não se sabe. A defesa mobilizou, ou o acusado em sua defesa, mobilizou um ex-ministro do STJ, Nilson Naves, que aliás aceitou patrocinar a causa dentro do seu período de quarentena. Veja só se pode. A turma do STJ que Nilson Naves presidia até 2010, já o caso em andamento, a turma que apreciou o recurso tinha um presidente. Esse presidente chamava-se Nilson Naves. Nilson Naves, em seguida, antes da quarentena vencer, aceita, se aposenta e aceita fazer parte da bancada da defesa de Carli Filho. Mas veja você, ainda assim, não estão conseguindo grandes vantagens em Brasília. Eu acredito na justiça. A família acredita também. Mas nós temos esse receio de protelar, de que a defesa consiga protelar este julgamento para outro ano. Mas nós queremos que ele seja julgado este ano ainda. Doutor Elias, todo mundo assiste o doutor Elias nas entrevistas, sempre muito sério, como agora, defendendo o interesse de seus clientes. Mas eu gostaria que, para encerrar o nosso programa, que o senhor falasse um pouco do que o senhor gosta de fazer quando não está trabalhando. O senhor tem algum hobby? O senhor tem algum esporte, alguma coisa que o senhor tem prazer de fazer ou praticar? Tem algum hobby, doutor Elias? Olha, eu gosto de música. Não dá tempo de se dedicar. O que eu faço com a música? Eu gosto de cantar algumas musiquinhas e às vezes eu me isolo para isto, né? Para espairecer. Mas depois, com o tempo e talvez com a rouquidão, que talvez me impeça até de conseguir qualquer tom, assim, né? Com grau de harmonia e sem desafinar, eu gosto muito hoje de passear com minhas filhas. E tem um cachorro São Bernardo chamado Udo, que é o cachorro amigo, que eu saio passear com ele, vou nos parques, a criançada vem, fotografa com o cachorro. É um momento de descontração. Então, passeio, eu, minha mulher, o Udo, né, o cachorro São Bernardo, minhas filhas, passeamos juntos, ou afinal... Caminhar no parque com o cachorro e dar uma cantada de vez em quando. Isso, e fotografar com crianças que chegam perto do bichinho, inclusive crianças com deficiência. E abrem um sorriso maravilhoso. Adultos abrem um sorriso maravilhoso. É um momento de descontração. Doutor Elias, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no meu programa. Fiquei muito honrado com o aceite e espero que a partir dessa entrevista nós acabamos aí por selar uma amizade e eu possa sempre estar à disposição do senhor, sempre que o senhor quiser participar aqui do programa. Eu quero dar os parabéns e dizer que é uma atividade maravilhosa. Você defende interesses aí de todos, levando ao ar assuntos interessantes, contribuindo com, não o conhecimento, hoje em dia não é a escola que te dá o conhecimento apenas dentro dos muros da escola. O conhecimento hoje é buscado nas mídias sociais, nos programas, e esse teu é um exemplo. Parabéns e conte comigo. Muito obrigado, doutor Elias. Esse advogado de brilhante trajetória foi o entrevistado de hoje no programa Debate Aberto. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem, às 11 horas da noite, aqui na CWB TV, a TV comunitária de Curitiba.